Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje, só para terminar o nosso passeio histórico aí pela Idade Média, vamos falar sobre os aspectos culturais da Idade Média. O que surgiu de interessante de novo na Idade Média, porque principalmente na Baixa Idade Média, nem só de peste negra e cruzadas viveu, né? Então, houve algumas manifestações culturais que acabaram influenciando gerações e estão presentes até hoje em dia, tá bem? Então, só para começar, nós podemos citar aqui o estilo gótico. Não o estilo gótico do gótico lá, o Reginaldo, né, da novela de Corpo e Alma, mas sim o estilo que ganhou esse nome lá no século XVI, se eu não me engano, por um pintor chamado Vasari, eu esqueci o primeiro nome dele, né, mas isso não vem ao caso. Então ele erroneamente, anacronicamente, aliás, ele, ele linkou o estilo gótico, o estilo, né, de fazer as catedrais, com os godos, que foram um dos grupos, você que está acompanhando as aulas aí, sabe, né, foram um dos grupos germânicos que invadiram a região onde o Império Romano dominava. Então ele, anacronicamente, erroneamente, ligou uma coisa com a outra e criou esse nome gótico, porque na época que o estilo foi criado, lá na França, ele não tinha esse nome, essa denominação gótico, e nem muito menos o gótico do Reginaldo, né? Então, essa nova forma de construir, principalmente catedrais, depois, é claro, que ela foi se espalhando por outras construções, prédios públicos, prédios particulares também, por causa da beleza e da imponência da estrutura. Tem que lembrar que elas têm umas torres bem altas, bem pontiagudas, e tudo ali tem uma simbologia. As próprias gárgulas, as torres, os vitrais que servem para trazer luz. E esse estilo ele veio para contrapor o estilo românico de fazer catedrais, porque o estilo românico era mais simples, as paredes eram mais grossas, as janelas mais curtinhas, mais estreitinhas, porque eles pensavam não só em ter um tempo sagrado ali para fazer as orações, mas se caso a cidade fosse atacada, como foram várias vezes atacadas, principalmente Roma, a população poderia se esconder dentro da igreja e ali viraria um grande núcleo de defesa. Né? É claro que depois de um tempo isso não foi mais possível por vários motivos, né? Por causa da delimitação das cidades, construção de muros em volta e um novo tipo de logística assim também. Então não precisava mais a igreja ser um quartel-general, tá? Um quartel-general enrustido, né? Uma fortaleza enrustida. E é claro que dava aquele ar, aquela penumbra dentro aí das igrejas dessa época, com esse estilo românico. Mas nas igrejas góticas, com o estilo gótico, os vitrais eles eram bem grandes, bem altos, né? Então a luz do sol batia ali e se misturava com aquelas cores e dá uma sensação muito agradável, uma sensação de bem-estar você está ali dentro. Você vai numa igreja dessas, você, na Praça da Sé, né, apesar do estilo ser um pouco diferente, dá para ter essa sensação. Você entra, parece que as cores estão ali vivas ali dentro. E isso é proposital. E também é comum também nesses vitrais serem retratados passagens bíblicas, passagens de santos e tudo mais. Bom, isso não é nada à toa, tudo é bem pensado, tá? Então, esse foi um estilo bacana que veio para ficar e tá até hoje. Você pode ver, né, nos países onde tem mais a presença, ainda existe até hoje essas construções, tá bom? Outra coisa importante que surgiu nessa época
foi a literatura, né? A literatura medieval. Não que não existisse literatura antes, mas a princípio a literatura medieval ela era muito limitada não só pela Igreja Católica que limitava, tinha ali o poder do conhecimento nas mãos e não gostavam que qualquer um pudesse ter esse conhecimento, infelizmente, e os nobres também, porque estudar era para quem tinha dinheiro para bancar. Então, no século XI, vocês vão ver, nós vamos falar um pouco mais adiante, que isso acabou mudando de certa forma, né? Então, assim, a literatura dessa época se limitava principalmente na biografia de santos, né, e contos de cavalaria, nas composições líricas. Quem joga RPG conhece muito bem o que é uma composição lírica, principalmente quem gosta de jogar com os bardos, né? Os bardos eles existiam, eles eram das Ilhas Britânicas. Já os trovadores eles eram do sul da França e em outras regiões tinham os menestréis, mas todos eles tinham a mesma função, que era contar histórias através de cantigas, de música e tudo mais. Para quem joga RPG sabe que o bardo é uma figura praticamente inútil, né? Dá muita raiva jogar com bardo, mas tem quem goste. Então, no século XIV, se eu não me engano, surgiu um cara que ia revolucionar tudo isso de certa forma, que foi o Dante Alighieri. Acho que é assim que fala o nome dele, Alighieri, uma coisa assim. É o nome da escola particular famosa lá. Ele criou a Divina Comédia, que é uma peça, na verdade ele é um grande poema, muito bem feito, muito rico em detalhes. Se você não leu, vai lá, lê, tenta achar. Você encontra diversos PDFs gratuitos aí pela internet. Eu vou inclusive deixar um aqui também na descrição do vídeo, porque é uma obra que ela é básica. Você tem que ler a Divina Comédia, é muito bacana. Tem algumas adaptações para teatro, cinema, então é muito bom e não é à toa que até hoje a gente ainda aprecia essa obra através de peças e filmes e tudo mais. Bom, e como eu já havia dito, lá no século XI surgiu outra coisa muito importante nessa época, que foram as universidades. As universidades elas surgiram com o intuito de trazer todo o conhecimento que adquirido no mundo realmente para um lugar só. E ali as pessoas poderiam ter esse conhecimento e poder seguir profissões que não eram tão comuns, como a medicina, por exemplo. Não é à toa que a primeira universidade realmente que existiu foi a Universidade de Salerno, que ela foi construída em 1077. E o que ela fazia? Ela pegou muito dos conhecimentos dos árabes que eles adquiriram, mais uma vez aí as cruzadas entrando no eixo, eles adquiriram vários conhecimentos da medicina lá com os árabes e começaram a pôr em prática e ensinar essa medicina na Europa também. Então, assim, eu já falei que os árabes eles estavam a 1000 anos-luz na frente do homem medievo. Na China também já era uma coisa muito mais avançada. Então a gente tem que parar de uma vez por todas com essa história de etnocentrismo, né? Uma palavra difícil de falar, mas eu não vou editar o vídeo não, vai assim mesmo. Então a gente tem que parar de achar que só uma cultura é boa e a outra não é boa. Só uma coisa é bacana e a outra não é bacana. Porque cada um tem suas peculiaridades, cada um tem o seu algo bom. É claro que tem coisas que não cabe aceitar também, né? Algumas coisas que são terríveis. Mas isso é um tema para outra aula, para outra matéria. Então vamos continuar. Então a primeira, essa de Salerno, ela se preocupava mais com a medicina. A outra, de Bolonha, foi construída em 1088, ela estava mais interessada na parte jurídica, parte de leis, regras e tudo mais.
Então, com essa base de conhecimentos, é claro que a Igreja Católica meio que ficou hashtag chateada, né? Porque ela era detentora do conhecimento, os nobres também, mas ela teve que aceitar, porque ela tinha medo de questionamentos. E claro que ia surgir questionamentos, sempre vai surgir. A partir do momento que você expande os seus conhecimentos, você começa a questionar sobre várias coisas. Mas uma coisa que eu sempre digo, a sua fé está dentro de você, ela é inquestionável, tá bem? Então, depois, lá no século XIII, foram surgindo várias outras, né? Algumas muito conhecidas, como a de Oxford, que todo mundo conhece, né? A de Salamanca, que fica lá na Espanha, a de Coimbra, de Portugal, e mais algumas outras, né? Cambridge, sei lá como é que fala, também lá na Inglaterra, e elas estão em pé até hoje e têm cursos de excelência. Não é à toa. Outra coisa importante dessa época foram as grandes invenções que foram trazidas lá da China, por exemplo. Principalmente a pólvora, que foi usada, os chineses usavam para fazer fogo de artifício, e rapidamente foi usada com meios militares, né, com fins militares. A bússola também, que sem a bússola as grandes navegações provavelmente não aconteceriam. Porque imagina você estar num lugar que tem água de um lugar, água no outro, água, você olha, só tem água. Para onde você vai olhar? Como você vai se movimentar? À noite você ainda pode usar as estrelas para se movimentar, mas e de dia? E aí, o que você vai fazer? Então, a bússola ela foi muito importante, sim, e ela foi um dos fatores decisivos para o início das grandes navegações, que, como a gente sabe, deu origem a vários outros territórios, incluindo aqui o nosso Brasil Ziu-Ziu. Bom, outra coisa também que veio lá da China foi o papel e a imprensa, né? A forma de você copiar o mesmo texto várias vezes veio tudo da China. E você aí com medo de tomar a vacina da China, né? Os caras lá, ó, naquele tempo já trouxe muita coisa lá da China, incluindo todos esses itens aí. Um fator que aconteceu no meio filosófico, digamos assim, foi também, que a gente vale a pena destacar, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era um teólogo, ele era um religioso, ele era da igreja. Só que para ele, o homem, ele tinha um livre-arbítrio e a partir desse livre-arbítrio, ele escolhia se ia ser salvo ou não. E como é que você faz para ser salvo? Fazendo coisas boas, falando a verdade, não espalhando fake news, fazendo caridades. Não é à toa que os mendigos ficavam na porta das igrejas, porque o fiel ele se sente confortável fazendo uma caridade. Então, se eu estou precisando de ajuda, geralmente eu recorro à igreja. Isso naquela época. Claro que hoje ainda assim, muita gente recorre à igreja. A igreja mantém várias missões, por exemplo, que faz doação de comida, roupa, abrigo. Então isso existe até hoje, tá? Isso nasceu praticamente junto com o catolicismo, tá? É claro que outras religiões também têm isso, né? Então, fazer o bem é algo que é do ser humano, tá? Apesar de algumas pessoas acharem o contrário, né? E o São Tomás de Aquino, ele meio que contrastava com um outro filósofo da igreja, que é muito famoso também, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho também foi um grande filósofo da igreja, religioso também, e só que para ele, o homem ele só poderia ser salvo graças à vontade de Deus. Ou seja, se Deus colocou você nessa situação, você vai ficar nessa situação porque Deus assim quis e você tem que se conformar e tem que viver o melhor possível na situação que você se encontra. Só que pro Aquino não, ele falava assim, não, o homem tem o livre-arbítrio, ele escolhe se ele quer ou não ser salvo, então ele que vai se salvar, né? Então isso é importante porque
isso meio que traz um debate filosófico que surgiu aí nessa época, tá bom? Então, o vídeo já ficou meio grande, eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Então, se você for sair, usa sua máscara, tá? Passa álcool em gel, não fica aglomerando não fica em festinha, em baladinha, que não é época para isso, tá? E se você quiser saber mais, estuda, lê os livros aí e assista os filmes bons, séries boas que falam sobre o assunto, beleza? Então, tchau, gente. Até mais.